Você quer investir, mas acha que precisa de muito dinheiro? E se eu te disser que com apenas R$ 30 já dá para começar a investir com segurança e bons retornos? A importância de investir cedo. Como pequenos valores podem crescer ao longo do tempo. Mitos sobre investimentos seguros. Já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal porque hoje vamos te mostrar como fazer seu dinheiro trabalhar por você. Por que investir mesmo com pouco dinheiro? A verdade é que todo mundo já gastou R$ 30, R$ 50 ou R$ 100 em algo que nem lembra. Agora imagine se esse dinheiro estivesse crescendo sozinho para você. Quando falamos em investimentos seguros, muita gente pensa que são aqueles que oferecem retornos baixos, mas sem risco de perda. Porém, é importante entender o conceito de segurança nos investimentos. Investimentos seguros são aqueles que têm um risco reduzido de perda do capital investido. Ou seja, o investidor pode ficar tranquilo porque sabe que seu dinheiro está protegido contra grandes oscilações do mercado. A segurança do investimento depende de diversos fatores, como a solidez da instituição financeira, a garantia do governo e o rendimento previsível. O Tesouro Direto é considerado um dos investimentos mais seguros, porque é garantido pelo governo federal. O Tesouro Selic, por exemplo, é indicado para quem quer segurança e liquidez diária, além de ter uma rentabilidade superior à da poupança. CDBs de grandes bancos. Os CDB emitidos por bancos sólidos têm uma proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$ 250 mil por CPF em caso de falência da instituição financeira. Fundos são fundos de investimento que aplicam em títulos públicos e privados de baixo risco, sendo uma alternativa segura para quem deseja uma rentabilidade superior à da poupança. Investir em ativos garantidos pelo governo, como Tesouro Direto, ou em CDB de grandes bancos com a proteção do FGC, são opções seguras para quem deseja começar a investir com tranquilidade. O conceito de juros compostos é um dos maiores aliados dos investidores que buscam crescimento de longo prazo. Mas você sabe como ele funciona? Juros compostos acontecem quando você recebe juros sobre o valor original do seu investimento, mas também sobre os juros acumulados anteriormente. Em outras palavras, os juros se reinvertem, fazendo com que seu investimento cresça mais rapidamente ao longo do tempo. A mágica dos juros compostos está no fato de que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, mais ele vai crescer exponencialmente. O conceito é, você ganha juros sobre os juros. Se você investir R$ 1.000 a uma taxa de 10% ao ano por um ano, ao final de 12 meses você terá R$ 1.100. No ano seguinte, você ganhará 10% sobre o novo valor de R$ 1.100, ou seja, R$ 110 de juros, totalizando R$ 1.210 no final de 2 anos. Isso significa que, no segundo ano, o crescimento foi maior porque os juros compostos atuaram sobre o valor maior, o que acelera o crescimento do seu patrimônio. Os juros compostos são como uma bola de neve. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, mais rápido ele cresce. Aproveite esse poder para investir cedo e ver seu dinheiro multiplicando com o tempo. Muita gente ainda deixa o dinheiro na poupança, achando que está fazendo a escolha mais segura. Mas você sabia que há investimentos melhores que oferecem um retorno bem mais interessante? A poupança é um investimento de baixo risco, mas com rentabilidade muito baixa, normalmente abaixo da inflação, o que faz com que seu dinheiro perca poder de compra ao longo do tempo. Ela oferece liquidez imediata e é isenta de impostos, mas o rendimento não compensa a longo prazo. Tesouro Selic. Rentabilidade superior à da poupança, com a segurança do governo. O Tesouro Selic paga juros compostos e é uma opção muito melhor para quem quer segurança, mas com ganho real de capital. CDBs de liquidez diária. Os CDBs são mais rentáveis do que a poupança, com rendimentos superiores ao CDI, e ainda oferecem a proteção do FGC. Você pode encontrar CDB com liquidez diária para resgatar o dinheiro quando precisar, mas com rendimentos mais altos. Fundos de investimento e fundos imobiliários, FIs. São opções mais rentáveis e diversificadas, especialmente para quem busca renda passiva com pagamento de dividendos mensais, além de estarem geralmente protegidos pela regulação financeira. A poupança pode ser útil para quem precisa de liquidez imediata e segurança, mas para quem quer rentabilidade e crescimento do patrimônio, opções como Tesouro Selic, CDB e fundos de investimento são muito melhores. Poupança, crescimento lento. Tesouro Selic, crescimento mais estável. Fundos imobiliários, crescimento com dividendos. Se você investir R$ 100 por mês a 10% ao ano, sabe quanto terá em 10 anos? Mais de R$ 20.000. Agora, imagine se investir por 20, 30 anos.
É assim que a riqueza é construída. Começar cedo é a chave. Mesmo com pouco, o hábito de investir te prepara para um futuro muito mais tranquilo. O Tesouro Direto é como emprestar dinheiro para o governo e ganhar juros por isso. E o melhor, dá para começar com apenas R$ 30. O Tesouro Direto é uma forma simples e acessível de investir no governo. Funciona assim: o governo precisa de dinheiro para financiar projetos, como obras públicas e infraestrutura, então ele emite títulos. Ao comprar esses títulos, você está basicamente emprestando seu dinheiro para o governo e, em troca, ele paga juros para você ao longo do tempo. Você pode começar a investir com valores baixos, a partir de R$ 30. Os títulos podem ter diferentes prazos de vencimento, e o pagamento dos juros pode ser feito mensalmente ou no final do período do título. A rentabilidade dos títulos varia dependendo do tipo de título escolhido, podendo ser prefixada ou pós-fixada. Por ser emitido pelo governo, o Tesouro Direto é considerado um dos investimentos mais seguros que existem, já que a garantia de pagamento é do próprio Tesouro Nacional. Existem 3 principais tipos de títulos no Tesouro Direto, e cada um tem características diferentes. Vamos entender agora as diferenças entre o Tesouro Selic, pré-fixado e IPCA. O Tesouro Selic é um título pós-fixado, ou seja, sua rentabilidade acompanha a taxa básica de juros da economia, a Selic. Ele é ideal para quem busca segurança e liquidez, já que tem um risco muito baixo e você pode resgatar o dinheiro antes do vencimento sem grandes perdas. A rentabilidade varia de acordo com a Selic, então, quando a Selic sobe, a rentabilidade do título também sobe. É um investimento perfeito para quem quer um retorno mais seguro, mesmo com o risco de inflação e flutuação da taxa Selic. O Tesouro Pré-fixado tem a rentabilidade definida no momento da compra, ou seja, você já sabe exatamente quanto vai ganhar no final do período. Ele é ideal para quem deseja garantir uma rentabilidade fixa e não se importa de manter o investimento até o vencimento do título. O risco de investir no Tesouro Pré-fixado é um pouco maior que o do Tesouro Selic, porque ele está atrelado à taxa de juros definida na hora da compra e pode variar com o cenário econômico. Se você acredita que a taxa de juros vai cair no futuro e quer garantir uma boa rentabilidade agora, o Tesouro Pré-fixado pode ser uma excelente escolha. O Tesouro IPCA é um título híbrido, que tem uma parte da rentabilidade atrelada à inflação medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, mais uma taxa fixa definida no momento da compra. Ele é ideal para quem busca proteger seu poder de compra contra a inflação, pois o retorno do investimento é garantido em termos reais, acima da inflação. A rentabilidade varia com a inflação, ou seja, o valor que você receberá de volta será ajustado pelo IPCA mais a taxa definida. Se você se preocupa com a perda do poder de compra ao longo do tempo, o Tesouro IPCA é uma ótima escolha, já que ele te garante rentabilidade acima da inflação. O grande atrativo do Tesouro Direto é, sem dúvida, a sua segurança. Por ser um investimento emitido pelo Tesouro Nacional, ele tem a maior garantia que você pode encontrar no Brasil. O governo é quem emite os títulos, e em caso de necessidade, ele tem a capacidade de pagar os investidores, já que pode tomar medidas para arrecadar recursos. Além disso, o Tesouro Direto possui a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, para alguns títulos, o que torna o risco de inadimplência praticamente nulo. Essa garantia torna o Tesouro Direto um dos investimentos mais seguros do Brasil, já que ele tem a força e a capacidade financeira do próprio governo por trás. Investindo R$ 50 por mês no Tesouro Selic X Poupança. Tesouro Pré-fixado. Qual o melhor momento para investir? Se os juros estiverem altos, o Tesouro Pré-fixado pode ser uma ótima opção para garantir uma boa taxa no longo prazo. Você já emprestou dinheiro para um amigo e ele te devolveu com um cafezinho de agradecimento? Os CDBs funcionam mais ou menos assim, só que com os bancos. Agora vamos falar sobre os CDBs, que são uma das formas mais populares de investimento em renda fixa. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, e é basicamente um título de dívida emitido pelos bancos. Quando você compra um CDB, você está emprestando seu dinheiro para o banco e, em troca, o banco paga uma rentabilidade sobre esse valor. Os CDBs são uma opção simples e acessível para quem quer começar a investir. Eles são um investimento de baixo risco, já que o pagamento é garantido pelo banco emissor. A rentabilidade pode ser prefixada, já definida no momento da compra, pós-fixada, geralmente atrelada ao CDI, ou híbrida, uma parte fixa e outra variável. O CDB é uma forma de renda fixa, o que significa que você sabe exatamente quanto vai receber no final, dependendo da modalidade escolhida.
Os CDBs são indicados para quem quer uma rentabilidade previsível, com risco baixo e investimento inicial acessível. Agora, vamos falar sobre as diferenças entre os CDBs de liquidez diária e os de longo prazo, porque essa é uma escolha importante na hora de investir. 1. CDB de liquidez diária. O CDB de liquidez diária permite que você resgate o seu investimento a qualquer momento, sem perder rentabilidade. Embora a rentabilidade seja mais baixa do que a de CDB de longo prazo, ele oferece a vantagem de ser mais flexível, ideal para quem precisa de acesso rápido ao dinheiro. Esse tipo de CDB é interessante para quem deseja mais segurança e a possibilidade de resgatar o valor investido sem grandes perdas, mas sem uma rentabilidade tão alta. Esse tipo de CDB é uma boa escolha para quem quer ter acesso ao dinheiro com facilidade e não se importa com uma rentabilidade um pouco mais baixa. 2. CDB de longo prazo. O CDB de longo prazo exige que você mantenha o investimento por um período mais longo, geralmente de 1 a 5 anos. Como o banco tem mais tempo para utilizar o seu dinheiro, ele costuma oferecer uma rentabilidade maior, já que o investidor está comprometido por mais tempo. Em caso de resgate antecipado, você pode perder parte da rentabilidade acordada, então é importante planejar bem antes de investir em CDB de longo prazo. Se você não precisa do dinheiro no curto prazo e busca uma rentabilidade mais atraente, os CDB de longo prazo podem ser uma excelente opção. Lembre-se, porém, de que o resgatar antecipadamente pode afetar a rentabilidade. Agora, vamos falar de uma das maiores vantagens do CDB, a proteção oferecida pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Essa proteção traz uma segurança extra para o investidor, e vou te explicar como ela funciona. O FGC é uma entidade privada que protege os depósitos dos investidores em caso de falência de um banco. Ele garante que, se o banco emissor do seu CDB quebrar ou não puder pagar seus investidores, você será reembolsado até R$250 mil por instituição financeira. Esse valor de proteção é válido por CPF e CNPJ, ou seja, se você tiver vários CDB em diferentes bancos, poderá ser protegido até R$250 mil por cada banco, o que aumenta a segurança do seu investimento. O FGC é um grande aliado na hora de investir, pois te dá tranquilidade sabendo que, se algo acontecer com o banco, você ainda estará protegido até R$250 mil. Prefira CDB de bancos sólidos e compare sempre a rentabilidade antes de investir. E se eu te dissesse que você pode ganhar dinheiro com imóveis sem precisar comprar um apartamento? Agora, vamos falar sobre uma das formas mais interessantes de investir no mercado imobiliário sem precisar comprar um imóvel, os fundos imobiliários, ou FII. Eles são uma excelente opção para quem quer ter uma exposição ao mercado imobiliário, mas sem todo o trabalho de administrar um imóvel. Fundos imobiliários, FII, são fundos de investimento que aplicam em ativos imobiliários, como shoppings, edifícios comerciais, galpões logísticos, entre outros. Ao investir em um FII, você se torna um cotista, ou seja, você compra uma parte do fundo e, com isso, passa a ter direito aos rendimentos gerados pelos imóveis ou ativos em que o fundo investe. Um dos maiores atrativos dos FII é que eles permitem que você invista em imóveis de alto valor com um capital menor, já que as cotas começam a partir de R$100 em alguns fundos. Os FIIs são ideais para quem quer investir no setor imobiliário de forma mais acessível e sem as dores de cabeça de administrar um imóvel sozinho. Agora, vamos entender como funciona o pagamento de dividendos nos FIIs, que é uma das maiores vantagens desse tipo de investimento. Dividendos são os rendimentos que os FIIs pagam aos cotistas, geralmente de forma mensal, provenientes das receitas geradas pelos imóveis que o fundo possui, como aluguéis, por exemplo. A rentabilidade dos FII vem desses aluguéis e outras receitas geradas pelas propriedades do fundo, e esses valores são distribuídos entre os cotistas. Exemplo prático: se um fundo recebe R$100 mil de aluguel de um shopping em um mês e o fundo tiver 100 mil cotas, o pagamento de dividendo seria de R$1 por cota. Esses dividendos são uma forma de gerar renda passiva mensal, ou seja, você recebe dinheiro todo mês apenas por ser cotista do fundo. Isso é uma excelente fonte de renda extra. Agora vem uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários, a isenção de imposto de renda sobre os dividendos. Fundos imobiliários são isentos de imposto de renda sobre os dividendos que pagam aos seus cotistas, desde que o fundo seja listado na bolsa e o cotista tenha menos de 10% das cotas do fundo. Isso significa que, ao receber os dividendos de um FII, você não precisa pagar nada de imposto de renda sobre esse valor, o que é um grande benefício, especialmente se você for um investidor que busca uma fonte de renda passiva. Essa isenção torna os FII ainda mais atrativos para investidores de longo prazo que desejam ter uma renda mensal sem se preocupar com a tributação.
Esse benefício da isenção de imposto de renda nos dividendos é uma vantagem fiscal que torna os FIs ainda mais vantajosos quando comparados a outros investimentos, como ações, que possuem a tributação sobre os dividendos. Esses dividendos são uma forma de gerar renda passiva mensal, ou seja, você recebe dinheiro todo mês apenas por ser cotista do fundo. Isso é uma excelente fonte de renda extra. Agora vem uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários, a isenção de imposto de renda sobre os dividendos. Fundos imobiliários são isentos de imposto de renda sobre os dividendos que pagam aos seus cotistas, desde que o fundo seja listado na bolsa e o cotista tenha menos de 10% das cotas do fundo. Isso significa que, ao receber os dividendos de um FI, você não precisa pagar nada de imposto de renda sobre esse valor, o que é um grande benefício, especialmente se você for um investidor que busca uma fonte de renda passiva. Essa isenção torna os FI ainda mais atrativos para investidores de longo prazo que desejam ter uma renda mensal sem se preocupar com a tributação. Esse benefício da isenção de imposto de renda nos dividendos é uma vantagem fiscal que torna os FI ainda mais vantajosos quando comparados a outros investimentos, como ações, que possuem a tributação sobre os dividendos. Escolha fundos imobiliários de setores estáveis, como shoppings e lajes corporativas. Investir em ações é como ser dono de uma parte de grandes empresas. E você sabia que algumas ações custam menos de R$ 10? Investir em ações pode ser uma excelente forma de construir riqueza no longo prazo, mas é importante saber escolher as ações certas para maximizar seus ganhos. E vou te dar algumas dicas de como selecionar boas empresas para investir. Estude os fundamentos da empresa, como desempenho financeiro, lucros consistentes, baixo endividamento e boas perspectivas de crescimento. Empresas sólidas geralmente apresentam crescimento estável e gestão eficiente. Verifique o P/L, preço-lucro, que é uma métrica importante para avaliar se a ação está cara ou barata. Quanto menor o P/L, mais barata a ação pode ser, mas é preciso avaliar com cautela. Retorno sobre o patrimônio. ROI. Empresas com ROI alto estão gerando bons lucros com o capital dos acionistas. Escolha empresas de setores estratégicos e que têm potencial de crescimento a longo prazo, como tecnologia, saúde, energia renovável, etc. Empresas com forte posicionamento de mercado e que se beneficiam de tendências econômicas futuras tendem a se valorizar ao longo do tempo. Diversificar sua carteira de ações é essencial. Não coloque todos os seus investimentos em uma única empresa. Invista em setores diferentes e em empresas que operam de forma resiliente, como aquelas com uma boa posição financeira e pouca dependência de fatores externos voláteis. Focar em empresas que têm um histórico sólido de crescimento e boa governança é uma das formas mais eficazes de escolher ações para longo prazo. Não se preocupe com flutuações diárias do mercado, o foco é no crescimento constante no longo prazo. Investir em ações de boas empresas que pagam dividendos regularmente pode ser uma ótima forma de gerar uma renda passiva constante e, ao longo do tempo, aumentar sua independência financeira. Se você investisse R$ 100 em Itaú há 10 anos, quanto teria hoje? Não se preocupe com oscilações diárias, pense no longo prazo. Quer investir no mercado todo sem precisar escolher ações? Os ETF fazem isso por você. Agora, vamos falar sobre uma das opções mais práticas e acessíveis para investir em uma variedade de ativos de uma só vez, os ETF. Mas, afinal, o que são eles? ETF, Exchange Traded Funds, são fundos de índice que permitem investir de forma diversificada em uma cesta de ativos, como ações, títulos públicos, commodities, entre outros, sem precisar comprar individualmente cada um desses ativos. Eles são listados na Bolsa de Valores e podem ser comprados e vendidos como ações. Ou seja, ao comprar uma cota de um ETF, você está comprando uma fração de um portfólio de ativos, o que facilita o acesso a uma carteira diversificada. O ETF reproduz o comportamento de um índice, como o Ibovespa, por exemplo. Isso significa que, ao investir em um ETF que segue o Ibovespa, você está investindo automaticamente nas ações mais representativas do mercado brasileiro, como Petrobras, Itaú, Ambev, etc. Existem ETFs setoriais, que investem em empresas de um setor específico, como tecnologia, saúde ou energia. Exemplo prático: o IVVB11, um ETF que segue o S&P 500, oferece exposição às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como Apple, Microsoft e Amazon. Ao investir nele, você diversifica sua carteira com empresas de diferentes setores da maior economia do mundo. Se você não tem tempo ou conhecimento para escolher ações individuais, os ETF podem ser uma excelente solução.
Eles permitem que você invista de forma prática e com diversificação instantânea. Uma das maiores vantagens de investir em ETFs é a diversificação automática, que ajuda a reduzir os riscos do seu portfólio. Vamos entender por que isso é tão importante. Diversificação é a estratégia de distribuir seus investimentos entre diferentes ativos para reduzir o risco. A ideia é que, se um ativo cair de preço, os outros podem compensar essa perda, evitando grandes prejuízos em sua carteira. Com a diversificação, você não depende de uma única ação ou setor para garantir a rentabilidade do seu portfólio, tornando-o menos vulnerável a variações bruscas do mercado. Quando você compra um ETF, automaticamente está diversificando seus investimentos. Por exemplo, um ETF que segue o Ibovespa vai incluir ações de diferentes setores, como energia, finanças, saúde, consumo e tecnologia, o que cria uma carteira de investimentos diversificada sem precisar que você compre as ações de forma individual. Exemplo prático: se você investir em um ETF que segue o índice MSCI World, você estará exposto a uma diversificação global, com empresas de diversos países e setores, tudo com apenas uma compra. Redução de risco: ao investir em uma cesta de ativos, você dilui o risco de perda associado a qualquer ativo individual. Acesso a mercados internacionais: alguns ETFs permitem que você invista em empresas de mercados globais sem precisar comprar ações de cada uma individualmente. Baixo custo: os ETF costumam ter taxas de administração mais baixas quando comparados a fundos de investimento tradicionais. Facilidade de acesso: com um único ETF, você pode acessar diversos setores e mercados diferentes, aumentando a eficiência da sua carteira. Se você quer um portfólio diversificado, mas não tem tempo ou conhecimento para escolher vários ativos, os ETFs são a solução ideal. Com eles, você pode obter exposição a um número grande de empresas e setores com apenas uma compra. Se você não sabe por onde começar, ETFs são uma das melhores opções para iniciantes. Agora você já sabe como investir mesmo com pouco dinheiro. Então, qual desses investimentos você vai começar hoje? Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe com um amigo que precisa aprender a investir.